Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para darmos continuidade na nossa série Bebês e a BNCC. Dessa vez nós vamos falar sobre o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. E esta é a quarta parte, desta série. Vou dar novamente uma pinceladinha aqui sobre a BNCC para quem está chegando agora poder se situar um pouquinho. E em seguida vou dar aí as dicas de experiências práticas, ok? E se você está chegando agora, já se inscreva no canal, dá sua curtida, senão você vai esquecer, hein? Já curte aí e depois dá uma olhadinha aqui no meu canal, você vai gostar. Essa, por exemplo, é uma série onde eu estou falando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos bebês dentro aí das habilidades, dos objetivos previstos num documento escolar chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E aí, para os professores que estão chegando agora também, essa é uma ótima oportunidade aí para você que trabalha com bebês, de ter uma noção do que colocar no seu planejamento, do que fazer com as crianças também em sala de aula, ok? Então vamos lá, dando início aqui, nós temos o documento, né, chamado Base Nacional Comum Curricular, e dentro desse documento nós vamos trabalhar hoje, vamos estudar sobre traços, sons, cores e formas. Já tratei aqui sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, e dessa vez traços, sons, cores e formas. Se você não assistiu esses dois aqui, ó, não perca tempo depois, dá uma olhadinha aí para você poder acompanhar. Então vamos lá, novamente falando aqui, ó, pessoal, esta série então, ela é própria desta faixa etária aqui, ó, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, ok? Se você gostaria de ter aí algumas ideias a respeito dessas outras faixas etárias, lá no meu Instagram e no meu Facebook, eu coloco posts também dedicados a essas faixas etárias aqui. Mas essa série, ela trata especificamente aqui dessa primeira faixa etária. Mas você que trabalha com outras crianças, crianças maiores, você, mãe, pai também, que tem crianças maiores, não fique desanimado, tá? Porque eu vou dar aqui algumas dicas e essas dicas poderão ser também adaptadas para essas faixas etárias, ou até mesmo vai dar aí uma ideia do que você pode fazer com essas crianças. Lembrando também mais uma vez que a BNCC coloca para a gente que é importante que no planejamento, né, haja um olhar para esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E quais são eles? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? Então, pensei ali numa proposta de vivência para a criança, é importante eu pensar se essa proposta está garantindo aqui esses direitos. Então vamos lá, gente. Nós vamos hoje tratar então de traços, sons, cores e formas. Até coloquei aqui, né, essa imagem de uma criança em meio à natureza e coloquei aqui algumas possibilidades de aprendizagem dentro dessa vivência que ela está tendo ali em meio à natureza. O que ela pode desenvolver? Uma sensibilidade, uma expressão, uma criatividade. Pensa, a criança está ali tendo o toque com elementos da natureza, ela está também visualizando, ela está ouvindo sons daquele ambiente, e tudo isso garante a ela essa experiência tão rica, garante a ela um repertório de aprendizagens que vão ajudá-la a desenvolver algumas habilidades. E eu coloquei aqui as habilidades que poderão ser aprendidas, mas existem outras, né? É só uma forma da gente parar um pouquinho para pensar as propostas que a gente coloca aí para a criança, se elas de fato ajudam, contribuem
para que a criança desenvolva habilidades. Então, dentro do documento da BNCC, coloquei aqui um trecho importante para a gente dar uma lida aqui e refletir então. O que é esse campo de experiência? O que ele é importante? Ele precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e da expressão pessoal das crianças. Olha lá o que eu coloquei naquela imagem lá, hein, pessoal? Então, a criança está ali num espaço, num tempo, produzindo algo, manifestando, apreciando, e aquilo então vai ajudá-la a desenvolver aqui essas capacidades. E como que a gente faz isso? De que forma? Através de situações onde haja sons, onde ela possa produzir traços, gestos, onde ela possa dançar, fazer mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Lógico, pessoal, que isso dentro e adaptado para essa faixa etária que é a primeira lá, de 0 a 1 ano e 6 meses. Então vamos lá. Primeiro objetivo colocado aqui na BNCC: explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. O que eu coloquei de sugestão de experiência? Estimule a criança a fazer sons através de palmas, beijos, batucada com as mãos numa caixa de papelão e brincadeiras com a voz. Então, pessoal, a criança ela pode explorar tanto os sons do ambiente como até mesmo os sons do próprio corpo. E o interessante dessa produção e dessa observação do som do próprio corpo é que ela tem a oportunidade de conhecer-se. Ela vai então escutar o barulho da boca, fazendo ruídos, mandando um beijo, o estalar dos dedos do papai ou da mamãe. Ela vai perceber também que ela, batendo palma, produz um som que pode provocar uma reação no outro, vai olhar para ela, batendo palma, pode dizer, aquela situação de ação e reação de alguém que é importante para ela também. Então, veja que aqui eu também coloquei uma situação interessante, que é batucar com as mãos numa caixa de papelão. Então, a gente tem um outro elemento exterior, que não é o elemento do corpo dela, mas é um elemento, um objeto externo, que então ela vai poder interagir e ali ela vai produzir o som. Então, ali, batendo naquela caixa de uma maneira lúdica, divertida, ela vai perceber na sua potencialidade, né, de produzir sons. E também tem a questão do toque, o toque que ela vai sentir ali ao tocar na caixa e vai brincar, obviamente, da sua forma. E interessante também que nessa faixa etária a gente possa, com a criança, explorar os sons do meio ambiente. Tá ali com ela no quintal, de repente escuta um passarinho cantar, chamar a atenção, olha o passarinho, tá cantando, escuta o passarinho. O som do carro que passa na rua, do avião também, né? E tudo isso é importante para ajudá-la, então, a perceber-se num ambiente onde ela se encontra e o que aquele ambiente contém também. Olá, gente. E o segundo objetivo, lembrando aqui dos códigos, hein? EI de Educação Infantil, 01 porque é a primeira faixa etária, TS porque corresponde a esse campo de experiência aqui, tá? 02 porque é o segundo objetivo. E o que esse segundo objetivo fala?
traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Suporte pode ser um plano vertical, horizontal, pode ser uma parede, pode ser um chão, pode ser uma caixa. Isso é um suporte. E o instrumento é aquilo que ela vai utilizar, então, para deixar uma marca gráfica, ok? O que eu coloquei como sugestão? Ofereça giz de cera grande e uma caixa de papelão para a criança descobrir ou explorar as possibilidades de deixar marcas na caixa. Ok, criança muito pequena, ela pode pegar um gizão, né? Por que eu falo um giz grande? Porque ele não tem, então, uma ponta tão aguda ali que seja perigoso para a criança. Mas um bebezinho pode apenas tocar um giz de cera para conhecê-lo, ok? A partir do momento que você percebe que a criança segura melhor e aí ela consegue deixar as marcas, ok, tá dentro aí dessa faixa etária, mas os menorzinhos, geralmente não. Mas como que a gente pode trabalhar? Você pode, por exemplo, molhar a mãozinha dele e deixá-lo explorar uma caixa de papelão. Se ele tiver com a mão molhada, ele pode perceber então que ele está deixando algumas marcas ali, a marca do molhado. Mas o mais importante é que quanto mais pequeno, é mais importante você dar possibilidades para esse bebê experimentar, porque a percepção ela vai sendo desenvolvida com o tempo, ok? Então, a princípio, para a criança é mais interessante o sentir, ok? Então, pode ser aí também essa mãozinha molhada, você pode fazer também uma tinta natural, que eu até vou falar mais para frente, para ela perceber as cores na mão. Por que não também uma folha que deixa uma tintinha verde ali na mão, ela vai explorar, vai sentir aquela folha. Aqui eu coloquei uma sugestão de pincel de folhas. Esses são para os pouquinho, as crianças um pouquinho maiores, geralmente criança que já tenha 1 ano em pouquinho, tá? Você pode fazer um pincel de folhas, tá? Esse pincel nada mais é porque um próprio galinho com folhas ali, molhadinho, e então passa no chão, e aí a criança vai então perceber que aquela ação que ela está fazendo de vai e vem está deixando uma marca ali no chão, ok? Coloquei também o pincel de rolo com água, esse pincel aqui, ó. Como eu gosto de trabalhar com esse pincel. Sempre lembrando, né, que a criança já tem que ter desenvolvido essa capacidade, ó, de segurar um objeto, tá? Geralmente isso é com criança que está ali com 1 ano e pouquinho, tá ok? Já é lá para a fase final dessa faixa etária aqui. Colocar água, né, passar água ali também, a criança vai fazer esse movimento de vai e vem numa parede, no chão, e eles gostam bastante de perceber também a sua produção por meio daquela ação ali de vai e vem. E então, para os menorzinhos, como eu havia dito, né? Por que não fazer uma tinta natural? O que é uma tinta natural? É aquela tinta que a gente utiliza elementos não perigosos da natureza, tá? O que poderia ser? Uma tinta feita com açafrão, uma tinta feita também, por que não, com gelatina, embora seja artificial, mas assim, são elementos que, se colocados na boca, não tem problema, não trazem risco à criança. Lógico que existem umas particularidades de crianças alérgicas, né? Então é preciso tomar um cuidado quanto a isso. Perceba quais elementos que ela pode ter contato e que tem ali alguma coloração, tá? Então, preste bem atenção com isso, mas no geral, fazer uma tinta com trigo e um pouquinho de açafrão ali já vai dar uma coloração já para essa tinta. E então a criança vai manipular aquilo ali
olhar as mãos, perceber a diferença de cores, vai passar as mãos em algum lugar ali e deixar as suas marcas gráficas. Então, são essas as primeiras experiências que os bebês vão tendo com a arte, né? Com os traços, com os sons, as cores e também as formas. E o terceiro e último, viu, pessoal? Porque aqui é bem curtinho mesmo, esse campo de experiência dentro dessa faixa etária, só são 3 objetivos. Então, o último é explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Então, o que eu pus de sugestão? Ofereça chocalhos à criança. Eles podem ser feitos, por exemplo, com garrafas PET, do tamanho que desejar, e feijões ou outros grãos, para serem colocados no interior. E esteja muito atento para a devida vedação desses chocalhos. Então, feche direitinho, tá? Para que a criança, então, não tenha contato com esses miúdos, né? E possa aí, de repente, colocar na boca, né? Possa inserir no nariz. Então, sempre é bom que essas vivências sejam, então, acompanhadas por um adulto, seja só observando ou seja interagindo. Mas tome muito cuidado, porque o material, por mais que a gente pense assim, não tem risco, mas é importante a gente sempre estar ali de olho, porque a criança manipula, principalmente dessa idade, né? Eles manipulam de tudo quanto é jeito. E nisso daí pode escapar alguma pecinha, algo que ofereça risco para essa criança. E esses chocalhos, são os chocalhos caseiros. Você pode fazer aí também com embalagem de shampoo, sabe o shampoozinho da criança? Pega aquela embalagem vazia, dá uma lavadinha boa, deixa secar, coloca alguns grãos de feijão, de milho, arroz ali, e então você vai vedar muito bem, pode ser com cola quente, pode ser ali com um durex, vede bem e depois vai oferecer para a criança. Ela vai chacoalhar, vai explorar ali da maneira dela e ela vai perceber que aquele movimento também de vai e vem produz um som, ok? Mas não tem como fazer um chocalho aí? Você, mamãe que está em casa, não tem problema, nós temos aquela experiência maravilhosa que eu tenho falado para vocês. A criança produzindo som a partir do seu corpo. E como ela está nessa fase de imitação, você começa dando aí algumas possibilidades de produção de sons. O seu beijo vai produzir som, a sua risada vai produzir som, aquele assovio, né? E aí a criança, então, através até mesmo do seu próprio balbucio, ela vai se percebendo que o seu corpo pode produzir esses sons também. E o mais legal, músicas, como eles amam músicas. Utilize essas músicas infantis até mesmo para acalmar uma criança. Às vezes não tem como, você precisa que a criança espere por alguns minutos. Isso é difícil para eles, né? Mas não tem, você está numa situação que não tem como, ela precisa esperar alguns minutinhos ali. Para acalmá-la, procure cantar. A música é um excelente acalanto para a criança. Pode ser que de primeiro momento isso não funcione, porque ela ainda não está ambientada com aquilo. Mas à medida que você torna isso uma rotina, né, de um momento ou outro, sempre está cantando com a criança, ela vai então se acostumando com aquilo e é um ótimo recurso para então acalmá-la. E o interessante é que aqui do lado eu coloquei, ó, palmas nas músicas para acompanhar os ritmos. Mais para frente, ela vai então começar a utilizar aquela palma que era aleatória, ela vai começar a utilizar aquilo para acompanhar uma musiquinha que ela tanto gosta. E qual que é a preferida aí da galerinha baby? É o parabéns, parabéns para você. Ela começa então a acompanhar essa música através dessas palminhas aí. Isso é ótimo para essa percepção dela de tempo. Olha aí, trabalhando o tempo também.
Porque existe uma melodia e existe uma ação da criança. Para que ela possa acompanhar aquela melodia de uma forma harmônica, ela então vai produzir o som e pouco a pouco ela vai estruturando o seu tempo de ação conforme aquela melodia que ela está ouvindo, ok? E um outro recurso também que eu dou como dica, bem legal, bater colher. Então pega aí 2 colheres, né, e brinca com a criança, canta uma musiquinha, bate uma colher na outra, e então ela vai trabalhar esse acompanhamento dos ritmos e até mesmo, a princípio, só a manipulação e a produção de sons. Lembrando sempre, gente, eu gosto de frisar isso em todos os vídeos, eu vou frisar. Aqui eu coloco um campo de experiência, objetivo, uma dica, para ficar algo mais didático para entender. Mas toda experiência que a gente propõe, ela sempre tem um campo de experiência a mais, tá? Tudo que a gente faz não é uma aprendizagem só que a gente tem naquilo, não é verdade? Então, o mesmo acontece aqui. Por exemplo, vou até voltar, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Na questão aqui de trabalhar músicas, né? Músicas e melodias, a gente também está trabalhando a oralidade com a criança, e isso está previsto em outro campo de experiência que a gente vai ver mais para frente. Entendeu? Então, assim, o legal disso aqui, embora eu tenha colocado uma dica, na hora de você fazer o seu planejamento, professor, você vai poder inserir também outros campos de experiência. E no próximo vídeo vou dar dicas de experiências práticas, desta vez para o campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação. Então fica ligadinho por aqui, porque esse vai ser então o próximo episódio, ok? E por hoje é só. Então vou lembrar mais uma vez, você que não curtiu ainda, já dá uma curtida aí, por favor, se inscreva nesse canal também. Se quiser comentar, dar alguma dica, alguma sugestão, se você gostou muito, coloca aí um comentário. Fica à vontade. E olha, aqui nesse canal, Educação Infantil é para todos. A gente tem playlist aqui para pais e professores e a gente tem playlist também para as crianças. Dá uma olhadinha, você que está chegando aí, tá bom? E se você quiser acompanhar o meu trabalho, entra lá no meu site www.janeprado.com.br, cadastra o seu e-mail lá. De tempos em tempos eu mando e-mail para a galera e deixo a galera aí a par das coisas que estão acontecendo, das coisas que eu venho produzindo. E também eu tenho uma página lá no Facebook, @Prof. Jane Prado. Me acompanha por lá também. Por hoje é só, galera. Um abraço para vocês, muito obrigado por me acompanharem por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!